Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, no livro de Romanos, capítulo 3, os versos de 21 a 26, o apóstolo Paulo diz assim: Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da fé, da qual testemunharam a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem, não há distinção. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da fé que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente, demonstrando a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Nesse texto, Paulo chama a graça de justiça, e ele diz que essa é uma justiça que independe da lei, mas é testemunhada pela lei e pelos profetas. A graça, ela foi anunciada pelos profetas, ela foi testemunhada na lei, mas ela antecede a lei. A única maneira que temos de ter acesso a essa nova justiça é pela fé em Cristo Jesus. Em Efésios 2:8, Paulo diz: Pois pela graça somos salvos mediante a fé, não vem de obras para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos, sem merecimento. Eu não mereço, você não merece. E agora, por que nós precisamos dessa graça? É simples. O verso 23, Paulo diz: Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos. Eu pequei, você pecou, todo ser humano pecou. Nós nascemos e já começamos a pecar. Por isso nós precisamos da graça de Deus. Nós pecamos por ação, nós pecamos por omissão. Muitas pessoas dizem: eu nunca matei, eu nunca roubei. Mas espere aí. Jesus diz lá no Sermão do Monte que se você odiar o seu irmão ou se você proferir uma palavra imprópria para ele, você já o matou. Então você é pecador, nós somos pecadores. Por isso, nós precisamos para a graça de Deus. Por justiça, eu e você seríamos condenados, mas tem um detalhe: gratuitamente, pela graça em Cristo Jesus, nós fomos justificados. Justificados significa dizer que nós fomos feitos justos. Não somos justos, mas fomos feitos justos porque Jesus Cristo é justo. E a justiça dele é passada para nós. A justiça dele é imputada a nós. Deus ofereceu a Jesus Cristo como propiciação, ou seja, como sacrifício para desviar a sua ira e remover o nosso pecado. Deus demonstrou a sua justiça através de Jesus Cristo, o justo. É interessante notarmos que, sobre esse texto, o especialista britânico em Romanos, Charles Cranfield, que viveu entre 1915 e 2015, ele disse que esse é o centro e o ponto fundamental do livro de Romanos. Já Leon Morris, um teólogo australiano, especialista em Novo Testamento, ele diz que este é o parágrafo mais importante que já foi escrito em toda a literatura universal. Veja, um parágrafo que é o centro de Romanos e que é o mais importante. Por quê? Porque nele nós tomamos conhecimento dessa graça. Viva essa graça. Não deixe nada atrapalhar. Ou seja, muitas vezes as pessoas tentam impor regras, impor costumes, esquecem da graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Tenha um bom carnaval, que Deus te abençoe, descanse. Estaremos de volta na próxima semana, às 19 horas, com pequenos textos, grandes verdades. Até lá, fique em paz, que Deus te abençoe.